Olá, pessoal. Iniciamos o módulo 2 do curso de especialização de inovação e difusão tecnológica no processo de elaboração de projetos de inovação tecnológica. Na aula passada, iniciamos uma introdução sobre pesquisa científica, o conhecimento, a importância da leitura, as principais agências de fomento que podem financiar uma determinada pesquisa. E aqui iniciamos na classificação das pesquisas e nos tipos de pesquisa científica. Uma pesquisa, pessoal, só existe através do levantamento de dúvidas referentes a algum tema. E as suas respostas buscam meios que levam o pesquisador a algum lugar com o seu trabalho científico. Todas as grandes invenções e acontecimentos do homem foram concluídos sempre pelo pressuposto de uma determinada pergunta, de uma dúvida inerente que gerou análises para se chegar a uma determinada solução. A metodologia se refere ao caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa. Isto até já discutimos na aula passada. É a escolha que o pesquisador realizou para abordar o objeto de estudo. Observe que, para todos os tipos de pesquisa, é importante conhecer esses dois tipos, sendo elas a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, que, independentemente do tema e a área escolhida pelo pesquisador, possuirá uma das características presentes, além do tipo de pesquisa que será apresentada na sequência. A metodologia de pesquisa qualitativa, ela não se preocupa com relação aos números, mas sim com relação ao aprofundamento e de como ela será compreendida pelas pessoas. No geral, os pesquisadores que utilizam este método procuram explicar o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os valores que se reprimem à prova de dados. Isso tudo porque os dados analisados por este método não estão baseados em números. Em contrapartida, a pesquisa do tipo quantitativa, diferente da qualitativa, busca por resultados que possam ser quantificados pelo meio da coleta de dados sem instrumentos formais e estruturados, de uma maneira mais organizada e intuitiva. Desta forma, existem alguns tipos de pesquisa que podem ser tanto qualitativas como quantitativas. Por exemplo, tem-se a pesquisa acadêmica, que é realizada na academia, ou seja, em uma instituição de ensino superior, sempre sendo conduzida por pesquisadores, que geralmente são professores universitários ou pesquisadores independentes. Este tipo de pesquisa visa o conhecimento para determinada disciplina que o acadêmico esteja estudando. Já a pesquisa exploratória busca constatar algo em um determinado organismo ou determinado fenômeno de maneira a se familiarizar com o fenômeno investigado, de modo que o próximo passo da pesquisa possa ser melhor compreendido e com maior precisão. Na pesquisa dita experimental, esta pesquisa envolve qualquer tipo de experimento que auxilie no desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa dita laboratorial, muitas vezes confundida com a pesquisa experimental, mesmo que algumas sejam de cunho experimental. Porém, muitas vezes, as ciências sociais e humanas deixam de lado este tipo de pesquisa por tratar de estudos que envolvem experiências. O que eu denomino como laboratorial, pessoal, é o fato de que elas ocorrem em situações controladas. A maioria das pesquisas é realizada em locais fechados,
laboratórios e até mesmo ao ar livre ou em ambientes artificiais. Em todas as pesquisas ditas laboratoriais, necessitam de um ambiente possível de ser controlado, estabelecido de forma prévia, de acordo com o estudo a ser desenvolvido. A pesquisa empírica é realizada em qualquer ambiente. Se dá por meio de tentativas e erros, onde a principal finalidade desta pesquisa é testar hipóteses que tratam de relações de causa e efeito. A pesquisa de campo é uma pesquisa que vai muito além da observação dos fatos e fenômenos e faz uma coleta do que ocorre na realidade a ser pesquisada. Depois disso, elas são analisadas e seus dados são interpretados com base em uma fundamentação teórica sólida com o desígnio de elucidar o problema a ser pesquisado. Por fim, a pesquisa dita teórica, ela faz uma análise de determinada teoria, sempre realizando embasamentos teóricos para explicar a pesquisa que está sendo levantada. Artigos científicos, pessoal, é um exemplo de uma pesquisa dita pesquisa teórica. No próximo slide, nós temos uma visão geral da importância dessa pesquisa científica. Então, nós temos a pesquisa dita básica ou fundamental e a pesquisa aplicada ou tecnológica. Observem que a básica ou fundamental, ela gera conhecimento. E esses conhecimentos são aplicados em pesquisas aplicadas ou tecnológicas. Já a pesquisa aplicada ou tecnológica, ela pode gerar produtos, gerar processos, gerar conhecimento, e tudo isso possui, então, uma finalidade imediata. O fato importante é que, seja pesquisa básica, fundamental ou pesquisa aplicada, ambos objetivam a melhoria da qualidade de vida. Assim, do ponto de vista da sua natureza, temos a pesquisa dita básica e a pesquisa dita aplicada. Alguns pontos chaves são necessários a serem destacados aqui. Dentro da pesquisa quantitativa, precisamos observar que esse tipo de pesquisa requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, percentagens, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc. Na dita qualitativa, o que nós temos que destacar é que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo da pesquisa dita pesquisa qualitativa. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser, como já foi dito anteriormente, exploratória, descritiva, explicativa, metodológica e intervencionista. O termo intervencionista é novo nesse processo de estudo nosso, onde a investigação intervencionista tem como principal objetivo interpor-se, interferir na realidade estudada para modificá-la. Nesse tipo de investigação, não se satisfaz, portanto, em apenas explicar o que se observa. Distingue-se da pesquisa aplicada pelo compromisso de não somente propor resoluções de problemas, mas também de resolvê-los efetiva e participativamente. Observem que uma pesquisa ela pode ter várias nuances, ou seja, ela pode ter mais de uma finalidade simultaneamente. Quanto aos meios de investigação, nós podemos destacar a pesquisa de campo, a pesquisa de laboratório, a pesquisa telematizada, que busca informações em meios que combinam o uso de computador e as telecomunicações,
Exemplos correspondem às pesquisas na internet. Com relação ao meio de investigação, eu tenho a investigação documental, que é realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas, registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, microfilmes, fotografias, videotape, informações em disquete, diários, cartas pessoais a outros. Além disso, como já foi relatado, podemos observar que existe a pesquisa do tipo bibliográfica, como estudo sistematizado, desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, etc. E a pesquisa dita experimental, que corresponde a uma investigação empírica, na qual o pesquisador manipula e controla variáveis independentes e observa as variações que tal manipulação e controle podem, então, produzir em variáveis dependentes. Observem no próximo slide que a pesquisa ela pode ser participante. Eu posso ter uma pesquisa do tipo pesquisação, ou eu posso ter um tipo de pesquisa que corresponde ao estudo de caso. Observe que a pesquisa participante ela não se esgota na figura do pesquisador. Dela tomam parte pessoas implicadas no problema, sobre a investigação, fazendo com que a fronteira pesquisador-pesquisado, ao contrário do que ocorre na pesquisa dita tradicional, seja tênue. A pesquisa dita pesquisação é um tipo de particular de pesquisa participante que supõe intervenção participativa na realidade social. Quanto aos fins, é, portanto, uma pesquisa do tipo intervencionista. Já do tipo estudo de caso, é um circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país, tendo caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo. Observem que os tipos de pesquisa não são mutuamente exclusivos. Por exemplo, uma pesquisa pode ser ao mesmo tempo bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso. No próximo slide, nós verificamos como se baseia o planejamento da pesquisa. O planejamento da pesquisa, pessoal, é a primeira das 3 etapas da pesquisa: planejamento, execução e divulgação. O planejamento pode ser estruturado em 5 itens: uma ideia brilhante, um plano de intenção, uma revisão da literatura, testes de instrumentos e de procedimentos e conter o projeto de pesquisa. Fato interessante é que o início da pesquisa surge com a ideia brilhante, que é quando procuramos saber o porquê das coisas. Essa ideia é um processo formado basicamente por 3 itens: a dúvida, a pergunta e a hipótese. A ideia brilhante é um processo criativo que se inicia com a dúvida e segue até a formulação de hipóteses. Tem como elementos fundamentais a curiosidade, iniciativa, disposição e raciocínio lógico. Com relação ao plano de intenção, esse plano ele corresponde a uma anotação que deve ser feita tão logo ocorra a ideia brilhante. Serve inicialmente para que a ideia não se perca e será paulatinamente modificada até se transformar no resumo do projeto de pesquisa a ser escrito.
Em outras palavras, gente, terá forma inicial de um rascunho e forma final de um resumo estruturado. Após o surgimento da ideia brilhante, não podemos correr o risco desta cair no esquecimento. Imediatamente, então, devemos escrever um plano de trabalho, de pesquisa, conforme sugerido por alguns autores. Nesse plano de intenção, temos que identificar o título, os autores, o serviço, o endereço, o resumo e descritores. O planejamento de uma pesquisa, ele dependerá basicamente de 3 fases. A fase decisória, que é referente à escolha do tema, a definição e a delimitação do problema de pesquisa. A fase construtiva, referente à construção de um plano de pesquisa e à execução da pesquisa propriamente dita. E a fase redacional, que refere-se à análise dos dados e informações obtidas na fase construtiva. Basicamente, é a organização das ideias de forma sistematizada, visando a elaboração de um relatório final. Assim, decidido da execuibilidade da pesquisa, através da revisão da literatura e do teste de instrumentos e procedimentos, necessitaremos ter um documento onde esteja a ideia brilhante, a situação atual do conhecimento no assunto e o método de como chegar à resposta da pergunta inicial. Simplificando, este documento é o projeto de pesquisa, onde a partir dele outro pesquisador pode chegar às mesmas respostas que você terá. O projeto deve ser claro, preciso e objetivo na forma de redação. Segundo Rey, duas importâncias do projeto de pesquisa devem ser destacadas. Primeiro, permitir aos autores estabelecer de modo claro e preciso o que vai fazer e como. Segundo, produzir um documento indispensável à obtenção de autorização para a execução da pesquisa ou financiamento da mesma. Desta forma, pessoal, entender o planejamento da pesquisa como um processo estruturado que se inicia com a ideia brilhante e encerra-se com a elaboração do projeto de pesquisa é importante para a etapa de execução da pesquisa que virá em seguida. A estruturação de cada uma das etapas e a sistematização são provavelmente os maiores avanços na área da pesquisa científica. Quanto maior o tempo gasto no planejamento, menor serão os problemas que surgirão. Por isso, o tempo gasto no planejamento será fundamental para produzir uma pesquisa de boa qualidade, seja ela qual for. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e até o nosso próximo encontro, pessoal.